Olá, pessoal. Eu sou o Felipe e eu vou estar aqui mostrando como que a gente desenvolve um diagrama PE/pH para a gente entender melhor sobre a química do ferro. Então, para a gente começar aqui a sintetizar o nosso assunto, o diagrama que a gente quer desenvolver é esse aqui que eu estou trazendo. Já destaco um erro, né, nesse trabalho aqui, que é essa linha vermelha, que faltou uma linha aqui, né, na hora que eu construí o gráfico, e essa linha vermelha ela já segue com essas outras duas que estão aqui, né? Mas a gente vai ver mais para frente. Para iniciar, né, a gente tem que o ferro 3+, né, ele vai estar aqui numa condição mais ácida e oxidante, né? Uma condição onde tem menos elétrons, menos elementos com elétrons, né? Que é importante destacar que a gente não vai ter elétrons livres no meio. E o ferro 2+ vai estar numa condição mais abundante, né, de elétrons. Os elementos de ferro vão estar ricos em elétrons e vai continuar também numa situação mais ácida. O ferro amorfo vai estar numa condição mais oxidante e a magnetita numa condição mais redutora. Esses já são, né, um mineral cristalino e o ferro amorfo um mineral de baixa cristalinidade, sim, né? Nem podemos falar que é um mineral, né? De certa forma. Continuando, a gente vai trabalhar na faixa de existência da água, certo? Essa faixa aqui, essas duas retas de fora aqui do gráfico, elas delimitam, né, onde a gente vai ter a existência da água. Acima daquela reta, a gente vai ter a perda da água como oxigênio e abaixo, né, a água se torna reduzida como hidrogênio. Aqui eu trago algumas relações, né, ao potencial redox. Só que para a gente construir um gráfico daquele ali, a gente não vai estar recebendo os valores de potencial redox de cada um dos minerais que a gente vai estar trabalhando, de cada um dos elementos, e nem da água que a gente vai estar utilizando esses valores. Esses valores, eles seriam utilizados se a gente tivesse, né, essa informação aferida, né, com o eletrodo lá na solução, tivesse o potencial redox em milivolts, a gente usaria, né, a equação de Nernst e construiria um gráfico também, um diagrama daquele. Entretanto, nós vamos trabalhar com constante de equilíbrio. E aí a gente vai estar calculando, né, algumas constantes de equilíbrio aqui, né, para a gente isolar o PE e o pH. A gente vai estar pegando, né, o limite superior e inferior da água, tranquilo. O equilíbrio entre as espécies de ferro, bem tranquilo também. Até aqui o equilíbrio do ferro amorfo com o ferro 2+, e 3+, tranquilo. E vai ficar um pouco mais difícil com a magnetita. Até então, aqui na magnetita e o ferro 2+, a gente já vai ver que vai ter algumas, né, algumas modificações, porque a magnetita ela tem três ferros em sua estrutura, e a gente vai ver o equilíbrio dela também com o ferro amorfo. Eu destaco aqui que equilíbrio, a gente vai estar usando essa palavra, de certa forma, né, o limite de equilíbrio seria uma coexistência, né? O limite, aqui tem só a palavra equilíbrio fica meio vazio, mas o limite de equilíbrio que a gente está calculando, ele é aquela reta, ou seja, um ponto mesmo, é indicativo de coexistência. Por um lado, a gente vai ter um mineral, para o outro, a gente vai ter, por um lado, a gente vai ter um elemento e para o outro, a gente vai ter outro elemento. Mas entre eles, né, naquela linha, a gente vai ter a coexistência. Para a gente começar, vamos calcular o limite superior da água. Para ficar bem fácil de entender, vamos observar aqui, ó, esse quadrado que eu coloquei em verde. Reparem que se a gente for calcular o log de K, aqui 83,1, a gente for aplicar, né, a equação de equilíbrio, a gente vai ter que log de K é igual a menos 4 log de H+, menos 4 log da atividade de elétrons. A água e o oxigênio a gente vai cortar por serem sólidos puros, né? A água é um líquido puro. A gente corta porque a gente definiu atividade igual a 1.
Percebam que, né, a gente vai ter só esses três variáveis, o log de K, o hidrogênio e os elétrons. E a gente quer PE e pH. Geralmente aqui a gente vai estar isolando preferencialmente o PE. Quando não tiver PE, né, quando não tiver elétron, a gente isola o pH. E aí o PE, se a gente isolar aqui, seria 4PE. Aqui, ó, seria 4PE, seria o log de K completo, né, 83,1, menos 4pH, quando a gente aplicar a equação. E aí, ó, a gente vai dividir por 4, vai ficar PE é igual a 83,1 dividido por 4, e o 4pH que estaria aqui também fica pH. E aí percebam que né, a gente pode visualizar essa equação aqui quando a gente já só tem essas três variáveis. Isso vai facilita bastante a gente visualizar, né, o que que vai surgir de cada equação. Vai ficar mais fácil ainda aqui, né, com o limite inferior da água. Percebam que aqui a gente só tem o log de K de novo, com elétron e hidrogênio. Só que agora o log de K é igual a zero, ou seja, 2PE é igual a menos 2pH, independente, né? Aqui se quando a gente isolar, né, como que vai ficar cada um, porque é, a gente pode fazer essa inferência da diferença do sinal. Então vai ficar 2PE igual a menos 2pH, a gente divide. PE é igual a menos pH. Vai ficar essa equação. Aí vamos tentar visualizar ela agora no gráfico, né? Deixa eu voltar aqui no gráfico. Percebam que aqui, ó, a gente tem aquele menos, aquele 20 menos pH para o oxigênio. 20 menos pH, começa lá no 20 e vai descendo. O outro é só menos pH. Então ela começa no zero. Aqui, ignorem essa diferença aqui que está aqui. Essa reta começa no zero e ela desce, né? E as duas são paralelas. É importante visualizar isso. E agora vamos para a coexistência, né, das duas espécies de ferro. A gente vai, já está vendo aqui que elas estão cortadas aqui, e eu já explico o porquê, ó. Reparem que a gente determinou para esse exercício que, né, estou determinando aqui agora, que não tinha determinado antes, mas que a atividade do ferro, tanto o 2 quanto o 3 ela vai ser 10 a menos 3 mol por litro. Quando a gente fizer o log disso, é menos 3. Só que como tem ferro de um lado e ferro do outro, um lado vai ficar mais 3, o outro lado vai ficar menos 3 e vai cortar. Mas eu estou trazendo assim de forma rápida, mas o ideal é desenvolver todas essas equações para fixar o aprendizado. E aí vai restar apenas, né, o elétron, que quando a gente fizer o log vai ficar PE, né? PE é igual ao log de K, que só sobrou os dois. E aí vai ser 13,04. Esse PE ele é esse PE 3,04 é essa reta que a gente vê aqui bem logo abaixo, ó, que define onde vai estar o ferro 3 e o ferro 2 acima, né, do limite, ferro 3 abaixo, ferro 2 isso vai ficando claro como a gente vai continuar. E aí vamos passar agora para o ferro amorfo, né? Esse ferro amorfo, percebo que a gente só tem aqui, a gente já tem aqui só o H+, não tem elétrons, né? Então a gente vai acabar isolando o pH. E aí o pH vai ser a diferença da concentração aqui do ferro 3 com o log de K, né? Quando a gente realizar os cálculos, como tem 3 pH e dividiu aqui, baixou bastante o valor, pH 2,2, que é, né, essa reta que está passando aqui por cima, que divide o ferro amorfo do ferro 3 aqui, né? O ferro amorfo com o ferro 2 aqui. Vamos perceber também essa equação que ela é preciso fazer a relação com a equação do ferro, né? Ferro 2 com ferro 3 né? Traz essa equação aqui com o ferro amorfo, faz a equação global, que é essa aqui, e aí vai isolar de novo, né?
o H+ e o elétron, colocando aqui também o valor de -3, né, para atividade, para o log da atividade do ferro 2+. Sendo assim, né, a gente vai ter um log de K diferente para a equação global, que vai estar somando as duas equações que a gente está trabalhando, mas aqui ainda a gente não está multiplicando por 3, né? Não precisa multiplicar por 3 porque o ferro amorfo só tem um ferro. E o PE vai ser essa equação. E aqui, né, a gente já vê que essa última equação, né, o 19,58 menos 3pH, é essa partezinha vermelha que faltou nesse gráfico aqui, onde vai ter a coexistência entre ferro amorfo e ferro 2+. Para confeccionar, né, essas retas, essas linhas aqui, no papel, a gente tem que estar riscando mesmo tudo aqui de, de forma que ficar mais organizado, né? E depois ir apagando as partes que vai estar sendo desnecessário para a gente conseguir atingir esse gráfico. E aqui, né? Eu trouxe essa parte de novo só para a gente visualizar até onde a gente já foi. E agora só falta, né, essa reta aqui de baixo, né, e essa outra aqui, entre o ferro 2+ e a magnetita, e a magnetita e o ferro amorfo. Então, vamos começar pela magnetita e o ferro 2+, né? Aqui já vai precisar, né, de multiplicar por 3, né, a equação das espécies aqui de ferro, né? Por causa de três ferros na magnetita, e a gente já vê aqui um alto consumo de prótons para ter essa dissolução da magnetita e liberação de elétron. Aqui já é, né? A, essa aqui ainda é a equação normal da magnetita, a dissolução da magnetita, e a gente vai somar, né, as duas. Aí percebam que a gente vai ter que somar aqui o log de K, né, da equação normal da dissolução da magnetita, com 3 logs da equação daqui da dissolução do ferro e também cortar, né, as referências aqui. Já podemos ver que vai sumir os três ferros, 3+ aqui, ó, porque ele vai estar dos dois lados da equação. E a equação final, né, só tem ferro 2+ do outro lado, vai ter elétrons, e o log de K é 35,70. Eu trago ela aqui, expandida, e a gente vai isolar de novo os prótons e os elétrons para a gente isolar o PE, né? E tenho 22,35 menos 4pH. Lembrem de novo, né, de utilizar o log da atividade do ferro 2+ aqui para conseguir realizar essa equação. E aqui, né, quase acabando, temos um pouco mais difícil agora, que é a dissolução, né, do ferro amorfo e a precipitação da magnetita. A gente pode reparar que a gente não trabalhou com precipitação ainda, porque quando a gente estava dissolvendo, né, os elementos, o produto era o elemento livre, né? E agora a gente quer saber a relação entre dois precipitados. Então, é dissolução de um com precipitação do outro. E percebam aqui o log de K, né, dessa equação da magnetita, que ela já foi trabalhada em equilíbrio com aquelas espécies de ferro, é 35,70 positivos. E a precipitação da magnetita, né, que depende dessa atividade do ferro 2+, ela vai ser, né, o inverso aqui, ó, Os- que era que era o produto, né, que era dissolvido, passa a ser reagente, precipitando magnetita. Magnetita se torna o produto. E aí a gente lembra, né, das primeiras aulas lá da química do solo, onde a gente viu que o log da dissolução é o inverso do log da precipitação. Então aqui a gente inverte o sinal para essa equação da precipitação da magnetita e a gente utiliza aqui uma outra equação para o ferro amorfo, que agora é uma equação de três ferros, porque a gente vai precisar de três ferros amorfos, né, que estão precipitados, se dissolvendo e formando uma magnetita. Então, por isso que a gente pega a equação do ferro amorfo, a gente coloca ela também em equilíbrio com as espécies de ferro, né, e
Então vai ter esse log de cá aqui diferente, que a gente acho que nem não sei se chegamos a ver nas aulas, que é o log de cá igual a 49,74. Então, essa parte a gente precisa trabalhar um pouco mais aqui para conseguir visualizar. E aí a gente vai ter outra equação global, né, grande, onde a gente consegue visualizar também os prótons e os elétrons aqui, né? Pronto para a gente isolar eles, que tudo o resto é sólido puro e água. E log de cá, então, vai ser 14,04. Como a gente vai ter só isso aqui, a gente vai ver que o PE vai ser log de K menos pH, que é 14,04 menos pH. Percebam também que mantém a mesma inclinação da reta, né, que é menos pH também, que o limite de estabilidade da água. E para finalizar, a gente vai ver onde que vai ter a coexistência do ferro 2+, com o ferro amorfo e a magnetita. A gente vai ter que pegar, né, essas equações, duas últimas equações de equilíbrio que a gente calculou, né, que vai ser essa daqui, né, da magnetita, a do ferro amorfo já até ficou para trás aqui, mas é 19,58 menos 3 pH, a gente vai igualar com o ferro amorfo com o ferro 2+, que é 14,04 menos pH. Na verdade, estão invertidos aqui, tá? O ferro amorfo é 19,58 menos 3 pH e o PE é 14,04 menos pH. Importante que a gente iguale aqui e encontre o pH 2,77. E a gente riscaria uma linha também ali, mas quando a gente vai olhar o gráfico, a gente só vai estar sobrando um pontinho aqui, que é onde, né, deveria estar o gráfico certinho, onde teria um encontro aqui dos três minerais, dos três elementos, né? E aqui nesse ponto, a gente vai ter ferro 2+, magnetite, ferro 2+, magnetita e ferro amorfo. Seria, né, o ponto 8 aqui, pH 2,77. E o, o início aqui, né? O oxigênio, aquela linha que a gente calculou, e o hidrogênio. A gente tem, né, sintetizando aqui, né, todos os elementos, e eles estão marcados aqui onde que está a equação, para facilitar, né, a visualização depois que a gente faz o exercício. São esses dois, né? Duas partes onde eu deixei destacado para a gente visualizar e confeccionar esse diagrama PE e pH. E é isso que eu gostaria de trazer nesse vídeo aqui, e eu agradeço a todos pela atenção.